Meus caríssimos irmãos, que nos abençoe o Senhor Jesus, que Ele nos conceda tranquilidade, harmonia e paz. Ó Deus, que sois o eterno pensamento, a vontade suprema, o movimento, por excelência a ação, que sois o fulcro donde jorra a vida, o ignoto ponto de partida de toda a criação. Este é um trecho de um poema de Hernani Santana, cujo estro penetrou os arcanos, trazendo uma imagem vívida do nosso Pai. O eterno pensamento, o eterno Criador, aquele que temos buscado ao longo das nossas experiências reencarnatórias, sem, todavia, até a atualidade, termos ainda um micro de visão desse Criador, desse eterno pensamento. Essa busca vai continuar, vai prosseguir por largos caminhos, que a eternidade está diante dos nossos passos. Todavia, há que se encontrar o método ideal para atingirmos esse objetivo. Geralmente, o homem pensa do macro para o micro. Na realidade, é muito complicado para a nossa parca visão conseguirmos abranger o macro para atingirmos depois o micro. Então, se fizéssemos o caminho ao contrário, possivelmente a jornada seria menos complicada, mais simples. Começarmos pelo micro para atingirmos o macro. E o micro seria exatamente a partícula da criação. Uma partícula ainda diminuta, cujo progresso, ao longo dos milhões de anos pelos quais temos perfeito um caminho, desde o instante da criação até chegarmos à nossa atualidade de Homo sapiens, esse caminho é árido, caminho sáfaro, ressequido. Há que se fazer alguma coisa para melhorar essa jornada. E nós percebemos que o governador do planeta tem se preocupado com tudo isso ao longo da jornada que o homem tem realizado na Terra, enviando os mensageiros, que têm vindo de quebrada em quebrada, trazer notícias a respeito dos processos mais simples, mais fáceis de crescer, de evoluir. Todavia, com o passar do tempo, a notícia que chega límpida às mãos dos homens vai se tornando complexas, porque o homem vai complexando todas as coisas, vai tornando tudo mais difícil, mais complicado. Quando que a natureza da evolução é simples, não é tão complicada assim. Haja vista a resposta dada a Allan Kardec quando interroga no item 909 do Livro dos Espíritos, perguntando da dificuldade de o homem conseguir superar os aspectos negativos do seu caráter ou as suas tendências desagradáveis. A resposta é simples, tão simples que parece um insulto do mundo espiritual para conosco, porque, se indagado, não se ouve uma pessoa dizer que não seja difícil.
vencer as tendências negativas é fácil? A resposta é sempre não. É muito difícil. Todavia, eu não sei nem se eu digo para vocês o que foi que os espíritos responderam. Alguém sabe? Alguém se lembra? Então não vou dizer nada, não. E vocês não leiam. Eu vou pedir que vocês não leiam a resposta 909, 910, 911, 912. Não leiam porque é uma complicação para a cabeça da gente. Justamente nós que achamos tudo tão difícil, difícil perdoar, difícil compreender, difícil fazer registros positivos quando temos chance de fazê-los negativos. Tudo é tão complicado. Então, não leiam essas respostas, não. Vamos abolir do Livro dos Espíritos, que é para a gente continuar complicados. Concordam? Não. Isso é uma idiosincrasia. Não posso entendê-los. Porque se o livro já está conosco há mais de 150 anos e a gente não sabe a resposta ainda, por que mantê-las? Por que retê-las? Por que não destruí-las? Então, eu vou dizer só 909, que é para chamar a atenção. Então, Kardec indaga se é complicado vencer-se as tendências. E vocês concordam que é difícil, não é? Pois é, ele diz, não. Não. E aí, eles nos insultam de tal maneira, os espíritos, porque dizendo que, com um esforço insignificante, o homem pode superar as suas tendências negativas. Vocês concordam com os espíritos? Concordam? E por que não mudaram até hoje? Porque se a gente concorda e não muda, aí é uma dicotomia. Não dá para a gente encaixar, fazer com que os elos estejam. E se a gente não concorda, nós temos que abolir as perguntas do Livro dos Espíritos. Então, há que se pensar um pouquinho mais. E é nessa hora que nós vamos pegar o Espiritismo. Aliás, eu estava vendo aqui estudo do Livro dos Espíritos, aprofundamento. Eu achei isso sensacional, extraordinário. É nessa hora que a gente vai se lembrar que a nossa doutrina não é uma religião como as demais. É uma filosofia que tem base científica e consequências ético-morais. Então, isto equivale a dizer que somos filósofos. Todos nós que nos adaptamos à doutrina espírita somos convidados a sermos filósofos. E o filósofo nunca está satisfeito com o status quo. Ele sempre está procurando algo mais. Não aceita as afirmativas simplistas, não aceita as coisas que não deem chance para um aprofundamento. Por isso, na nossa doutrina, não existe nada que não possa ser questionado. Não existe nada que seja dogma. Qualquer coisa, não importa qual seja, pode ser questionada. E quem sancionou isso foi o codificador, Allan Kardec, que afirmou: o dia que a ciência provar que o espiritismo está errado em alguma parte, abandonem o espiritismo e sigam a ciência. Isso foi o codificador quem disse. Então, se o codificador falou, equivale a dizer que nada no espiritismo é definitivo. É isto e acabou. Não. Tudo pode ser questionado, pode ser analisado. Por quê? Porque é uma filosofia. E essa filosofia nos convida a termos amor ao saber, a buscarmos a compreensão das coisas através das indagações. É um direito que nos assiste e é um direito que todos devem se felicitar porque ele existe. É uma coisa boa. Então, quando os espíritos dizem que é fácil vencer as tendências negativas,
que com esforço insignificante. O que é insignificante? Não significa nada. Então não há que ralar a nossa cerviz para mudar alguma coisa. Não. É muito simples. Eu pensei muito nisso, porque eu não estava concordando com os espíritos. Quase que eu convidei o espírito de verdade para vir questionar comigo, para saber por que eles disseram isso. Mas depois foi uma criança, um garoto que me deu o caminho, que acendeu o farol para que a minha mente pudesse se esclarecer. Estavam dois irmãos conversando e o irmão mais velho se voltou para o mais novo, que tinha 16 anos, e disse a ele: você não tomou aquele copo de cerveja. Por quê? Ele falou assim: porque não gosto. Ele falou: mas os colegas ficaram insistindo, ficaram aborrecendo. Eu vi que eles disseram para você: é por causa da mamãe, a mamãe não deixa. Mas você mesmo assim, você não ficou assim chateado deles estarem zombando de você? Ele disse: não. Quem manda na minha vontade sou eu. Se eu quero, eu digo sim. Se eu não quero, eu digo não. E eu pensei, com esforço insignificante, você diz não. Com esforço insignificante, você concorda. Então, os espíritos têm razão. O que ocorre é a fraqueza do caráter. A gente fica no muro e esquecendo que o Evangelho diz que tem que ser sim, sim, não, não. Ou sim ou não. É o esforço insignificante. Mas nós ficamos no muro. Quem sabe, todavia, contudo, talvez, mais, há possibilidades. E nós não temos a coragem ou a ousadia de dizer sim ou não. Então, nós estamos aprendendo com o Espiritismo a esse fortalecimento de caráter, a conseguirmos realmente ter essa força para utilizarmos o mínimo de esforço e encontrarmos o caminho correto. Isto não quer dizer que eu dizendo sim, eu vá acertar, ou que eu dizendo não, vá acertar também. Mas nós estamos no jogo da existência. Para isso, para acertarmos nesse jogo, Deus nos concede a oportunidade do esquecimento do passado. Não nos lembramos do que fizemos, então não somos pressionados para a escolha que vamos fazer. Aí, então, temos que pensar com a inteligência com que Deus nos aquinhoou, tornarmos as voltas da roda de Samsara mais rápida ou mais lentas. Nós teremos mais reencarnações se tivermos dificuldade para a escolha, o sim, sim, não, não. Ou caminharemos mais rápido se soubermos fazer a escolha correta, dentro do sim, sim, não, não. Então, nós pegamos os fundamentos da nossa doutrina. Esses fundamentos que são Deus, imortalidade da alma. Eu acredito que em todas as nossas conversas nós temos que repisar esses fundamentos, repeti-los para que entrem na nossa cabeça. Quais são os fundamentos da nossa doutrina? A existência de Deus, a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, a reencarnação e evolução, substituindo a pluralidade dos mundos habitados, que é a mesma coisa. Quando falamos na pluralidade dos mundos habitados, falamos em evolução, na evolução que se processa nos vários mundos que Deus colocou no espaço para o nosso crescimento. Mas nós tínhamos dito antes que o governador, zelando pela integridade das suas ovelhas, que somos nós, envia periodicamente os missionários que vêm para despertar a humanidade para uma realidade.
Então, nós percebemos que esses informantes de Jesus chegam em épocas determinadas. E se nós pegarmos desde um passado coberto pelos milênios, nós vamos encontrar, por exemplo, Jeremias, um dos profetas da Bíblia. Jeremias é considerado o profeta da paz. E tudo nele era voltado para a paz, de tal maneira que ele foi chicoteado e apedrejado a vida toda, só porque ele falava pela paz. Ele torcia pela paz. E na época que Nabucodonosor estava tentando o domínio do povo hebreu, do povo de Israel, ele optou para que se aceitasse o domínio de Nabucodonosor, porque na visão de Jeremias seria um domínio mais ameno, mais suave do que o domínio de outro país que também tentava dominar o povo judeu. Os dois que estavam disputando aquele pedaço de terra que era povoado pela raça hebreia, conseguiriam, ou um ou outro iria conseguir esse domínio, porque o povo hebreu não sustentaria a luta. Então, Jeremias, com uma visão pacífica, ele enxergava nos babilônios uma forma mais suave de domínio. Foi apedrejado, foi chicoteado e acabou que o país caiu no outro domínio e sofreu profundamente. E depois caiu no domínio dos babilônios e realmente houve uma mudança. Mas quando houve essa mudança, Jeremias já havia sofrido bastante. Então, toda a sua vida foi assim. Depois vem outros informantes, Forri, Buda, Confúcio. Confúcio, Jeremias e Buda viveram no mesmo século e todos três falando a respeito das mesmas coisas. Pacificação, paz. Todos eles diziam a mesma coisa. Krishna. Aí nós chegando mais perto, o Mahatma Gandhi, também elaborando pela paz, pela pacificação. Alguém o matou, a morte não existe. Alguém o desencarnou. E todos aqueles que vão laborando por uma paz, haja vista o presidente dos Estados Unidos, dos maiores, mais notável, Abraham Lincoln, batalhando pela libertação dos nossos irmãos. Irmãos escravizando irmãos, simplesmente pela pigmentação da pele. É a santa ignorância que ainda toma conta do país, essa questão de racismo, porque quando entra debaixo da terra, todo mundo fica igual. Apodrece do mesmo jeito, tem mau cheiro do mesmo jeito, é desagradável do mesmo jeito. Por que o separatismo? Então, destrói-se a vida desse grande presidente. Então, nós vamos perceber que ainda hoje nós estamos batalhando com uma coisa que o Evangelho, segundo o Espiritismo, diz que representa os maiores empecilhos à evolução do ser humano: o orgulho e o egoísmo. Os dois maiores entraves à evolução do ser humano. E sofremos ainda com um outro aspecto que é muito complicado para os dirigentes de casa espírita, que é os melindres. As pessoas que se melindram quando ouvem a verdade. Porque é só a verdade que melindra. Se a coisa não é verdadeira, não melindra. Mas se é verdadeira, machuca, magoa. Machuca, magoa o quê? O orgulho. O orgulho. Então, o melindre, diz o Evangelho, é filho do orgulho. Se é filho do orgulho, ele é igual ao pai. Por que, então, manter o pai e o filho no coração da gente? Não vale a pena.
Então, a casa espírita deveria falar muito a respeito do melindre e não se preocupar em melindrar as pessoas. Porque no mundo nós temos duas fatalidades que são sine qua, a gente não consegue escapar. É o errar e acertar. Então, a pessoa que se melindra erra quando vai embora. E a pessoa melindrada acerta quando retorna. E é o que acontece. A pessoa vai chegar um dia que ela vai ter que retornar. Então, quando o Evangelho nos diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, as pessoas começam a procurar as verdades nos livros. É o que comumente a gente faz. Quando estudamos o Evangelho, vamos procurar a verdade. O que seria a verdade? A verdade é flexível. A verdade, ela é feito uma... É a medusa que muda tudo, né? É uma caixa de Pandora. Quanto mais você abre, vai tirando coisa e é aquela complicação. A verdade é assim. A verdade dela é uma, dela é outra, daquela senhora é outra, daquele senhor é outra. Cada um tem a sua verdade. A minha verdade, eu achei que era bem simples. A minha verdade é me conhecer. É enxergar a mim mesma com essa chave de veracidade. Porque eu só conseguirei me libertar dos aspectos negativos do meu caráter o dia que eu concordar que eu os tenho. Enquanto isso não acontecer, não dá. Então alguém pega e diz, você é muito orgulhosa. Eu sou uma pessoa simples, humilde, tranquila. Enquanto eu não concordar que eu estou errada, eu não mudo. Então, a verdade é esse encontro conosco mesmo. Resposta, pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Conhece-te a ti mesmo. Então, é esse esforço para descobrirmos essa verdade. Então, eu sou ciumenta, eu sou uma pessoa ciumenta, e eu vou me autoanalisar. Sou ou não sou? Se eu descubro que sou ciumenta, eu vou trabalhar para vencer o ciúme. Uma pessoa invejosa, a inveja é um dos aspectos negativos do caráter mais difícil da pessoa aceitar. Difícil a gente achar que é invejoso, né? A neurociência, na atualidade, já descobriu que existe uma região cerebral onde se estaciona a inveja. Então, a inveja é muito complicada de se descobrir, porque a pessoa não admite nunca. E a inveja dói. Ó, já vai ficando mais fácil. Isso é a ciência quem diz. A inveja dói. Então, quando nós percebemos que alguma coisa no outro está machucando em nós, nós somos invejosos. Estamos sofrendo o guante da inveja. E essa descoberta é uma coisa boa. Se nós descobrirmos o fulcro dos aspectos negativos do caráter, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, nós nos libertaremos e conseguiremos a tão sonhada evolução, o tão sonhado progresso. E isto a doutrina espírita pode fazer conosco. Se utilizarmos devidamente esse material que nos pertence por dotação divina, que é a inteligência. E somos livres, todos nós. Vamos recordar Allan Kardec. Se a ciência provar que o espiritismo está errado nisto, abandone o espiritismo e siga a ciência. Só que até hoje a ciência não conseguiu provar nenhum dos itens de afirmativa do espiritismo que possa ser modificado pela ciência. Então, nós estamos livres para pensar. Então, vamos pensar devidamente. Primeiro aspecto fundamental da nossa doutrina, a existência de Deus. Nós não vamos questionar, ou pesquisar, ou procurar
Porque não temos condições, estamos no micro e ele está no macro. E a nossa visão é pobre e ele tem a visão total. O segundo aspecto é imortalidade da alma. Emmanuel diz assim: nós afirmamos a imortalidade da alma, mas vivemos como se não fôssemos imortais. Vocês concordam com Emmanuel? É o imediatismo da vida. Eu quero, mas eu quero agora. Eu não quero lutar para conseguir. Eu quero ter isso agora, neste momento. Por que que a gente pensa assim? Porque não tem certeza de que é imortal. Não tem essa certeza. Então, afirmar eu creio na imortalidade é simples. Agora, eu tenho certeza da imortalidade, aí é diferente. Porque aí você tem que provar que realmente tem essa certeza da imortalidade. E como a gente prova essa certeza? Quando morre. Enquanto vive. Aqui. Primeiro porque a gente não morre nunca. Desencarna. Não. Nós vamos provar aqui. De que forma? Não lembra, não? Mas eu vou lhe dizer. Dessa vez eu vou ser boazinha, vou dizer. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelo esforço que faz para domar as tendências negativas. É dessa forma que nós vamos dar testemunho da certeza da imortalidade. Quando nós nos esforçamos para domar as tendências negativas. Se você me ofende e eu me sinto ofendida, a reação normal seria eu revidar, que é o que ocorre geralmente, o revide. Mas se eu estou fazendo um esforço para domar as tendências negativas, eu vou me recordar do Evangelho. Se alguém vos bater na face direita, bate nele também. Ah, não foi? Me enganei, então. Dê a outra face. Isto não quer dizer só a pancada com a mão. É as pancadas que a gente recebe de palavras, de ironias, de qualquer que seja a situação. Qual é a face que a gente deve apresentar? É a face da compreensão, porque aquele que agride é doente. Aquele que agride está perturbado. E se ele está perturbado, ele merece o quê? A nossa compreensão. Então, a outra face que Jesus pede que a gente apresente é a face da compreensão. Não precisa desencarnar, então, para dar testemunho da imortalidade. Aqui mesmo, fazendo esse esforço para domar as tendências negativas. Então, nós vamos perceber que esse esforço a gente torna complicado, porque nos esquecemos de um aspecto que é muito falado no Espiritismo, todavia pouco aplicado. A lei de causa e efeito, ação e reação. Essa lei todo mundo conhece, não é? Causa e efeito. Então, por que que a gente reage diante do sofrimento? Por que não aceitamos o sofrimento? Não é? É porque somos materialistas, porque somos imediatistas, porque, em realidade, nós não acreditamos na imortalidade da alma. Porque se houvesse a certeza em nós, nós nos recordaríamos de um outro aspecto fundamental da nossa doutrina, que é a reencarnação. Ora, se existe uma lei de causa e efeito, eu movimento a lei aqui, transgrido a lei. Eu vou ter que reharmonizar a lei. Porque quando nós transgredimos a lei divina, ela se modifica. E só quem pode consertar é a pessoa que desorganizou. Então eu vou retornar para reajustar. Digamos que eu transgredi a lei divina quando não eduquei devidamente o meu filho. Quando fiz para ele todos os gostos.
quando eu dei para ele tudo o que ele queria, quando eu facilitei-lhe a vida de todas as maneiras e não lhe dei chance de lutar pelas coisas que ele desejava. Porque bastava ele dizer, mãe, eu quero uma bicicleta. Claro, filho, no Natal você recebe. Quando nos acostumamos a comerciar com os nossos filhos. Se você tirar uma nota boa, se você passar de ano, você vai ganhar aquele presentinho que você quer. E ele esquece que passar de ano e estudar é dever, é obrigação, porque papai e mamãe faz o comércio com ele. Então, ele vai aprendendo que na vida a gente deve comerciar tudo, fazer trocas, quando a realidade não é essa. Então, nós criamos uma pessoa frágil de caráter, uma criatura que não tem forças para lutar, porque não aprendeu a isso. Aí o tempo passa, uma beleza, a gente desencarna e reencarna outra vez, encontra um galã perfeito, um Richard Gere da vida, lindo de morrer, fala, é essa criatura que me vai fazer feliz. E aí a gente casa. Aí descobre que é uma pessoa fraca, que não tem iniciativa, que não consegue resolver os problemas. Aí, então, a gente começa a falar, não vale nada, é isso, é aquilo. Não trabalha, não procura, fica aí sentado esperando cair do céu. Exatamente como eu fiz com você no passado. Você lembra quando você era meu filho, que eu trazia tudo do céu para você? Agora você está aí sentado esperando cair do céu. Lei de causa e efeito. Então, ao invés de cobrar daquele filho que você criou, frágil, você tem que sustentá-lo agora. Lei de ação e reação. Eu sou espírita, conheço essa lei e conheço aqui a reencarnação. Então, se eu estou com esta criatura, algum problema eu tenho com essa criatura, então vou ajudá-lo. A mesma coisa ocorre, vamos pensar sempre em ação e reação. O filhinho chega em casa cheirando a álcool, bastante passado, e a mamãe corre e vai parar. E o papai sai correndo e vai resolver os problemas dele, e leva para dentro de casa, e dá café amargo, e dá um banho frio, e tal, e deita. Meu filho, isso não se faz, filhinho. Você está magoando a mamãe, está judiando o papai. Aí o filho, não faço mais, mamãe, nunca mais. 2 dias atrás, volta igual. E nós vamos fazendo paliativos. Paliativos. Aí o filhinho casa e começa a maltratar a sua esposa. Mas a gente acha que a esposa não é boa. Que mulher, puxa vida. Devia ter mais paciência com ele, etc. Aí a gente desencarna, que é uma coisa boa, né? E continua vivo, né? E reencarna. E o filhinho vem para a gente como marido. E aí a complicação. Oh, meu Deus, tanto homem no mundo, justamente este. E a gente deixa, mesmo nós espíritas, jogamos para escanteio a lei de ação e reação. Causa e efeito. Eu estou falando só das mulheres para com os homens, mas vice-versa é a mesma coisa. O homem hoje, com a liberdade, utiliza as mulheres a seu bel prazer e joga fora. Esquece que existe uma lei chamada ação e reação. Tudo que nós jogamos temos que ir buscar. Vamos buscar, ou na forma da esposa relapsa, da esposa desmiolada, da esposa complicada, ou na forma da filha que nos dá tanto desgosto e tanto sofrimento. E a gente se pergunta, oh meu Deus, por quê? Por quê? Porque você fez isso e continua fazendo, esquecendo que existe a lei de ação e reação. Você magoa alguém, esse alguém retorna. E é o cobrador, é aquele filho cobrador, a filha cobradora, a esposa complicada e difícil que não te dá um minuto de sossego. É o marido infiel, que depois tem aquela mulher ciumenta que atormenta a vida dele até não aguentar mais. Aí ele pega e descarta,
Porque hoje todo mundo é descartável. É tão fácil descartar. Nós descartamos e esquecemos da lei de causa e efeito. Bem, mas eu estou falando isso para os outros, porque espírita não faz isso. Os espíritas somos diferentes, porque enxergamos a vida pelo prisma da realidade. O que é o espiritismo? O espiritismo é a visão do mundo, a visão da realidade além das aparências. O homem comum vive de aparência. Ele enxerga o mundo pelo véu das aparências. Mas o espírita deve enxergar a realidade além das aparências. Nós valoramos bastante as posições sociais. Fulano é bilionário. Que coisa boa que é bilionária. A gente não vê o que o bilionário passa dentro da casa dele, que complicação que é. Eu estava no Natal na casa de um bilionário, mas era espírita, era um homem extraordinário, um homem muito bom. E nós estávamos, e a mesa foi posta, aquela ceia riquíssima. E ele estava sentado na cabeceira, e ali era uma pessoa muito boa. E, de repente, entrou lá um serviçal com um pratinho daquela canja de galinha. Meu Deus, branquinha, aquela transparente, parecia que estava doente. Botou na frente dele. E eu estava sentada do lado. Ele falou assim, está vendo, Aninha, como é a vida? Eu tenho tanto dinheiro, tenho tanta comida, mas eu só posso comer isso aqui, que não tem sal, não tem gordura, não tem coisíssima nenhuma, um pouquinho de arroz, um pedacinho de frango, que não tem gosto de nada. É o que eu posso comer. O que adianta eu ter tanto e não poder comprar a minha saúde com tanto dinheiro que eu tenho? Então a gente vê que nós valoramos coisas que são transitórias, porque as coisas reais e boas não se compram com dinheiro. Felicidade, ninguém compra. Saúde, ninguém compra. E tantas outras coisas que a gente não pode comprar com dinheiro. Então, temos que ser felizes com aquilo que temos. E o Espiritismo nos ensina isso. Nos dá essa abertura de compreensão, de visão de vida. E de carinho também, quando nós descobrimos o valor real de uma coisa chamada amor, que a gente não conhece ainda, mas que está aí, ao alcance das nossas mãos, e que a gente pode buscar, se o desejar, com o esforço de aprendizado e de aplicativo daquilo que estamos aprendendo. Um garoto foi levado à nossa casa. Desde os 5 anos ele sofria de enxaqueca. De tal maneira foi ampliando o seu sofrimento que o pai teve que tirá-lo da escola. Ele estava com 9 anos. Porque a enxaqueca chegava a qualquer hora e o menino quase desmaiava de dor. Então ele não estava estudando e o pai, desesperado, levou à casa espírita, porque alguém disse que no espiritismo poderia resolver o problema. Espiritismo não é para resolver problemas dos outros. É para que a gente aprenda a resolver os nossos problemas. Mas ele levou o garoto lá, e como temos uma reunião de tratamento, o menino começou a ser tratado. No primeiro mês, aliviou bastante as crises. No 2º mês, ele já conseguiu ir para a escola. As crises diminuíram. No 3º mês, ele já brincava, porque o menino vivia tão preocupado com a dor de cabeça que nem brincava. Ele já começou a brincar. E nesse dia que terminou, 3 meses depois que ele estava no tratamento, terminou a reunião e ele ficou sentado na porta. Enquanto eu fazia atendimento, ele estava sentadinho na porta, brincando. Aí, a hora que saiu alguém, eu fiquei sozinha, ele entrou na sala e perguntou: Tia Ana, eu matei a minha mãe? Eu falei: ô meu filho, que ideia é essa? Ele falou: é.
eu matei a minha mãe. Eu disse, seu pai já conversou com você sobre como a sua mãe desencarnou? Ele disse, não. Aí passou uma pessoa e pediu, chame o pai do garoto. Aí o pai veio, sentou-se e pegou o garoto, botou no colo. E eu perguntei a ele, o senhor já contou para o seu filho como foi que desencarnou a mãe dele? Ele disse, não. Ele é muito criança ainda. Eu estava esperando ele crescer mais. Eu falei, conte agora. Conte agora para ele. Aí o pai começou a conversar com o filho. Lindo. O carinho dele, já era um homem de uma certa idade, e com um filhinho de 9 anos, parecia que era o avô. Aquele carinho aconchegando o filho, ele começou a dizer, meu filho, eu conheci sua mãe, ela era ainda uma adolescente, linda, e eu me apaixonei por ela. Quando eu a vi passando, a minha alma foi junto. Me encantei com ela. E ela, brincando, começou a rodear em torno de mim. E eu percebi que ela também não era indiferente a mim. Começamos a conversar, o tempo foi passando e a gente descobriu um grande amor entre nós dois. A família dela se opôs pela diferença de idade. Eu, bem mais velho que ela. E não queria, mas ela era filha única. Bateu o pé e disse que queria se casar comigo. Eu estava muito feliz. Não me pronunciava, porque eu também achava que a diferença de idade era uma barreira. Os pais dela achavam, mas ela não achava. E era uma criatura de caráter firme. Disse a mãe, eu gosto dele e vou me casar com ele. E nos casamos. Sua mãe tinha 15 anos. E a nossa vida, você nem pode imaginar, filho, foi uma vida de ternura. Eu a tratava como uma criança, que na realidade ela era. Gostava de carregar no colo, gostava de botar na cama para ela dormir. E quando, da nossa lua de mel, numa praia, eu ficava caminhando e vendo ela correr, catar conchinhas. Era uma menina linda. E eu ficava namorando de longe aquela menina que dizia que me amava. E ela catava conchinhas, brincando. E, numa ocasião, ela voltou correndo e pendurou no meu pescoço e disse, quantos filhos nós vamos ter? Eu não havia pensado em filhos. E eu disse, filhos? Se eu estiver agora, já vão ser netos, não vão ser filhos. Ela disse, quantos filhos a gente vai ter? Eu disse, se você quiser, muito. 1, 2, talvez. Ela disse, não, 10. Eu quero 10 filhos. Eu olhei para ela e falei, eu já vou ser bisavô na altura do 10º filho. E ela falou assim, não, 10 filhos. E saiu correndo, brincando, como a criança que ela era. Voltamos para casa e ela falou assim, agora eu preciso começar correndo a botar os 10 filhos no mundo. Senão, você resolve ir embora e eu vou ficar sozinha. E não fizemos nenhum obstáculo à chegada dos filhos. Mas começou a demorar. E ela começou a ficar ansiosa. Será que tem algum problema? Será? E quando nós resolvemos buscar um médico para ver se havia algum problema, ela engravidou. Ah, meu filho. Se o sol um dia chegasse na terra, ele seria como o rosto da sua mãe. O dia que ela me disse que estava grávida, era um sol brilhando dentro da nossa casa. A felicidade era tão grande naquela menina. Ela corria para um lado, corria para o outro e começou a enfeitar a casa para te receber. E eu só ficava acompanhando aquele voo daquela falena linda dentro da minha casa. Ela mesma foi aprender a bordar para confeccionar as roupinhas para você vestir. Começou a acertar o quarto. Geralmente, quando eu chegava, eu parava na porta e ficava esperando. Normalmente, ela estava no quarto de cima, onde ela estava preparando
a sua pousada, meu filho. Aí ela descia correndo e vinha ao meu encontro, pendurava no meu pescoço. E eu era o homem mais feliz do mundo. E ela já estava do 6º para o 7º mês. Eu cheguei, abri a porta e fiquei esperando. Ela demorou. Aí eu chamei, ela não veio. Eu corri, ela estava caída ao lado do seu berço, meu filho. Se o mundo tivesse acabado naquela hora, não faria nada para mim, não significaria nada. Peguei a sua mãe e saí correndo para o hospital. Avisei os pais dela, eles chegaram e ela estava desmaiada e permaneceu desmaiada. Os médicos começaram a correr. O seu pai tem posses. Então, tudo quanto era médico que eu podia imaginar, os pais dela também foram infatigáveis na busca de facultativos para ver, para saber. Depois de uma semana, tivemos o diagnóstico. O médico me chamou e disse: vamos tirar a criança. Ela não tem condições de levar a gravidez até o final. Não há. E eu disse: e a criança vai sobreviver? Possivelmente não. Ainda não é como hoje, no passado. Não temos recursos. E ela vai sobreviver? Se tirarmos agora, sim. Quanto tempo? 6 meses, talvez. 1 ano. A gente não pode precisar. Eu disse: eu não posso tomar essa decisão. Nisso entrou os pais dela e tomaram conhecimento. A mãe foi taxativa: tire agora. Eu quero a minha filha viva. O pai ficou calado. E eu disse a ela: a decisão é dela. Não é. Ela é uma criança ainda. A decisão é nossa. Tire a criança. Eu disse: não. Enquanto não ouvirmos o que ela tem a dizer. E fomos. E eu disse a ela: meu bem, minha flor, minha vida, está acontecendo isso, isso e isso. Ela sorriu, sorriso lindo, e disse: meu amor, acha que eu vou trocar a vida do meu filho por 6 meses? Por 1 ano? Mesmo que fosse 40, 30, 70 anos, eu não trocaria nunca a vida do meu filho pela minha vida. Eu quero ter o nosso bebê. Ele vai nascer. Eu disse: mas meu bem, você sabe, os médicos estão... Os médicos não sabem mais que Deus. Eu me coloco na mão de Deus. Mas o meu neném vai ficar aqui até quando ele quiser. Ele só vai sair quando ele quiser. E foi a palavra dela. E a mãe ainda questionou. Ela disse: mãe, se colocasse na sua mão a minha vida e a sua vida, qual que você escolhia? A sua, minha filha, é claro. Ela falou: e eu vou ser diferente de você, mãe? Não, é a vida do meu filho. E ficamos naquele impasse. O tempo foi passando e ela continuou só mais vagarosamente esperando você. Até o dia do seu nascimento. Fomos para o hospital e os médicos disseram: não vai resistir. E eu disse a Deus: o senhor pode, o senhor pode. Fiquei do lado dela, filho. E nós não sabíamos se você seria uma menina ou um menino, até que o médico retirou você da barriguinha da sua mãe. E ela perguntou, numa voz fina, porque o coração... Ela perguntou: o que é, doutor?
E ele disse: um rapaz. Ela sorriu. E ele colocou você no peito da sua mãe. Ela começou a te acarinhar, filho. E o médico disse para mim. E eu falei: ele é lindo. E ela sorriu. É a mistura de mim e de você. Eu estou morrendo, eu sei. Fala para o nosso filho que ele não fique triste de não ter uma mãe aqui. Fala para ele que a mãe amou tanto, tanto ele, que não resistiu. Quando tiraram ele, tiraram o coração também. Fala para ele que eu morri de amor por ele. Mas se existir uma outra vida, eu vou continuar. E você vai tomar conta do nosso filho. É um pedacinho de mim que fica para você. Fala para ele. A mãe morreu de amor, muito amor. E foi assim, filho, que a sua mãe foi. E me deixou você. O pai teve chance de se casar outra vez, mas nunca quis. Não existiria outra igual a sua mãe. Por que que você quis saber isso? Pai, antes de eu ter dor de cabeça, eu estava brincando atrás do sofá e a vovó estava conversando. E a pessoa perguntou: cadê o seu neto? Está por aí brincando, menino que matou a minha filha. Eu escutei aquilo, pai, e a minha cabeça doeu. Doeu muito. E eu fui para o quintal chorar. Eu não sabia que eu tinha matado a minha mãe. Não, meu filho, sua mãe morreu de amor. Amor por você. Você é o amor da sua mãe que ficou aqui na terra para mim. Para eu tomar conta de você e depois você tomar conta de mim, quando você crescer. Ele ficou curado a partir de então da enxaqueca. Não teve mais dor de cabeça. Então, 2 aspectos nessa história verídica. O primeiro, o amor daquela mãe. A dedicação àquela criatura. A gente não sabe as razões e os porquês que dentro dos meandros da reencarnação ditou o afastamento daquela criatura, daquele marido e daquele filho. E a outra situação, a avó. Quando as pessoas falam sem pensar, quando as pessoas emitem a sua opinião, e muitas vezes opinião que machuca, que magoa, não tem noção da extensão. Aquela expressão daquela avó fez o garoto sofrer 4 anos de enxaqueca. Quando ela ficou sabendo, a avó ficou sabendo, quase morreu de tristeza, de amargura, tentou de todas as formas modificar o pensamento do neto, se bem que o neto não se aborreceu com ela nem um pouquinho. Mas são histórias que a vida conta, verídicas, e que se nós formos garimpar, vamos encontrar uma quantidade de criaturas que agem assim, sem conhecer o Espiritismo. E nós que conhecemos, temos o dever, a obrigação de sermos os filósofos que raciocinamos em cima dos acontecimentos da vida, dando o peso, a medida e o valor a cada um desses acontecimentos. E se realmente o Espiritismo entrou em nós, nós vamos saber que o sofrimento não é punição divina. O sofrimento é o acicate da consciência que errou, da consciência que agrediu a harmonia do universo e deseja colocar tudo certo. E então escolhe reencarnações complicadas e difíceis com o objetivo de estabelecer ou restabelecer a harmonia.
Ó Deus, que sois o eterno pensamento, a vontade suprema, o movimento, por excelência a ação, que sois o fulcro donde jorra a vida, o ignoto ponto de partida de toda a criação. Pensemos nele e hajamos com benemerência, com equilíbrio, com indulgência, aprendendo a perdoar. Este é o princípio da verdadeira caridade. Muita paz, muito obrigada.